Nessas últimas semanas, eu tenho estudado o livro de Esdras e o livro de Neemias mais uma vez. Depois de vários anos, o Espírito Santo está me levando de volta para esse livro. E eu espero que eu consiga compartilhar tudo com vocês. Nós vamos pincelar alguns capítulos do livro de Esdras. O livro de Esdras foi um livro que foi escrito na época em que Deus estava restaurando, diga restaurando. Por causa do pecado do povo de Israel, o povo de Israel foi levado cativo. Mas a graça do Senhor, depois de alguns anos, o Senhor começou a mover, e o Senhor começou a restaurar, e o Senhor começou a trazer de volta, e o Senhor começou a devolver tudo aquilo que o povo de Israel, o povo de Jerusalém, eles haviam perdido. Inclusive a liberdade, o Senhor começou a trazê-los de volta. E o livro de Esdras é um contexto mais ou menos assim. E nós vamos falar sobre algumas coisas. Nós vamos falar algumas partes sobre isso. E se você está com o seu computador fora do MSN, pode anotar tudo, né? O seu iTouch também não pode brincar no MSN, no iTouch. Amém? Jesus, Tu és santo. A palavra não vai ser muito assim gostosa de engolir, mas a minha expectativa é que ela faça bem a você. Amém? O início do livro de Esdras diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. A primeira coisa que nós vamos falar é que, para que se cumprisse a palavra do Senhor, Deus despertou o espírito de Ciro. Quem que era Ciro? Ele não era pastor, ele não era convertido, ele era um rei que não conhecia o Senhor. Mas para que se cumprisse a palavra do Senhor, o Senhor começou a mover. Vira para o seu irmão e fala assim: quando chega a hora de cumprir o que Deus falou, até papagaio profetiza, se for necessário. Quando chega a hora de cumprir aquilo que o Senhor falou, sai da reta, porque o Senhor vai fazer o que Ele quer fazer. Você está me entendendo? Então tinha chegado a hora de cumprir a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tinha mandado cumprir. Então o Senhor levantou um rei chamado Ciro, falou: vai ser você mesmo, porque chegou a hora de eu fazer algo. E aí o Ciro começou a ser inspirado. E ele virou para o povo de Israel, e para o povo que estava cativo em Babilônia, e ele disse assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém. Esse cara que não era profeta, de repente começa a virar para o povo de Deus e disse: quem tem coragem? Quem tem coragem de sair daqui e voltar para restaurar a casa do Senhor? Quem tem coragem de largar o que você está fazendo agora e voltar para restaurar a casa do Senhor? Deixa eu te explicar. A casa do Senhor estava em ruínas. A casa do Senhor estava suja, estava destruída, não tinha alicerces, não tinha nada. Tinha pegado fogo por 70 anos ou mais, eu não me lembro direito. Estava em ruínas, fético. Jerusalém estava destruída. E o rei disse: você tem coragem de deixar o seu conforto aqui e voltar para um lugar onde aparentemente não é atrativo, mas você vai estar no centro da vontade de Deus?
E ele virou para eles e disse uma coisa assim. Olha o que ele disse. Ele disse: todo sobrevivente, versículo 4, onde quer que seja peregrino, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Virou para o seu irmão e disse: Sabe o que ele disse aqui? Ele disse: o negócio é o seguinte, se você decidir voltar para Jerusalém, você vai receber a prata para a sua vida. Você vai receber recursos para a sua vida. Você vai receber ouro, seus irmãos, as pessoas que estão perto de você. Eu estou dando ordem para que eles coloquem recursos na sua mão. Para que eles coloquem prata na sua mão. Para que eles coloquem ouro na sua mão. E além do recurso que você vai ter para a sua vida pessoal, eu também estou dando ordem para que se dê ouro e prata para você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Sacode alguém e fala: isso é bom demais, velho. Deus vai te dar não só recurso para você, mas recurso para fazer aquilo que Ele te chama para fazer. Isso não é bom? Bom ou não? Aleluia. Aleluia. Tudo aquilo que você precisa. O rei disse: vocês vão receber prata para vocês, e vocês vão receber prata para edificar o templo. Em outras palavras, recurso para você e recurso para fazer aquilo que Deus chamou. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estou há mais de 20 anos vivendo totalmente dependendo de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, Ele sempre cuidou de mim. E eu tenho certeza que nos próximos 20, 50 anos, Ele vai continuar cuidando de tudo que eu preciso. Você crê nisso? Então o rei falou: cara, fica frio. Tudo aquilo que você vai precisar, você vai ter. Ele para o seu irmão e diga: tudo aquilo que a gente vai precisar, nós vamos ter. Amém? Tudo aquilo que você precisa, você vai ter. Igreja brasileira. Essa foi a promessa do Senhor. E sabe de uma coisa? Nos últimos 20 anos, Deus tem dado para a igreja brasileira. Eu estou errado? Não, né? Versículo mais à frente, ele também disse assim: então se levantaram os cabeças das famílias de Judá, Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, com ouro, com bens, com gado e com coisas preciosas. Afora, em outras palavras, além de tudo que voluntariamente se deu, todos os recursos. Versículo 8, Ciro, rei da Pérsia, ao versículo 7, além disso, tirou o rei Ciro os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e posto na casa de seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, tirou-os por intermédio de Mitredate, o tesoureiro que os entregou, contados a Zerbajá, príncipe de Judá. O primeiro capítulo é fascinante. Ele não só libera recursos, mas ele também vai lá e pega tudo aquilo que Nabucodonosor havia roubado. E ele fala: devolve tudo para a casa do Senhor. Tudo que foi roubado, tudo que foi saqueado. Os dons, o mover, a liberdade, o vinho novo, a alegria, o óleo fresco. Tudo aquilo que foi trazido do templo, da casa do Senhor, todos os utensílios que Nabucodonosor tomou. Agora o rei fala: devolve tudo, absolutamente tudo. Vira para o seu irmão e diz: todos os dons que foram saqueados da igreja, todos os ministérios que são utensílios na casa do Senhor, serão restaurados, serão restaurados, serão restaurados, serão restaurados. Sabe, isso é o que Deus está fazendo nos últimos dias na igreja. Ele está restaurando, nos últimos dias, Ele está restaurando o ministério profético, evangelístico, apostólico, adoração. Ele está restaurando aquilo que foi roubado da igreja nos últimos 100 anos.
O Senhor tem restaurado essas coisas. Vocês são novos. Mas sabe de uma coisa? Eu cresci numa igreja onde se alguém batesse palma, era expulso. Se alguém ficasse igual vocês aí, meio maluco, pulando, falando aleluia, nem entrava. Era só o diácono que já pegava, amarrava e levava para fora. Não amarrava porque pensava que era demônio, não, porque não podia ter demoniado naquela época. Era emoção, era outra coisa. Deus restaurou a autoridade da igreja. Deus tem restaurado as coisas que foram roubadas da igreja nos últimos anos. Vocês são privilegiados. Vocês estão num momento da igreja onde o Senhor está colocando recursos, onde o Senhor está colocando caminhos, onde o Senhor está colocando nas mãos da igreja, nas mãos de vocês, tudo aquilo que foi roubado, Ele está devolvendo. Diga, isso são boas novas. Diga, isso são boas novas. Só eu que estou feliz, né? Eia. Tudo foi devolvido. Glória ao Cristo ressurreto. Então no capítulo 1 foi fascinante. Eu acho que nós vivemos o capítulo 1, estamos vivendo um pouquinho dele nos últimos anos. E aí entrou o capítulo 2, que é o capítulo que eu acho que nós estamos agora, passando para o capítulo 3. Isso aqui é Judson, é o que eu penso, talvez é maluquice na minha cabeça. Mas no capítulo 2 entrou a lista dos que voltaram. Voltou o João, o Tião, o Chico, a Maria... O Zé lá da onde você é? O Zé lá de Brasília, o Tião lá não sei de lá onde. Você é da onde? Carpina. Aonde mais? Aonde você veio todo? Eles começaram a voltar para Jerusalém. Eles começaram a voltar para o lugar de restauração. Para restaurar o lugar de adoração. Para restaurar o lugar que foi destruído por causa do pecado. Eles estavam agora preparando e estabelecendo esse lugar. No versículo 61 do capítulo 2, diz assim: e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Acós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Geliadita, e foi chamado por esse nome. Esses buscaram os registros de suas famílias, mas não puderam encontrá-los, pelo que foram excluídos do sacerdócio como imundos. Alguns que voltaram, a sua identidade tinha sido deturpada. Isso aqui é outra coisa. E por causa disso eles não podiam servir no sacerdócio. E então, versículo 63, olha o que diz. Ordenou-lhes o governador que não comessem das coisas santíssimas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Vira seu irmão e fala: estava tudo bom até agora. Ouro, prata, recursos, estava tudo fluindo. Os utensílios, os dons, xaralá daqui, pruru dali, chu de lá, pulando, rebolando, dançando. Mas aí o governador tinha que abrir a boca. Ele abriu a boca e falou: eu estou dando uma ordem. Vocês estão comendo essas coisas aí, mas as coisas santíssimas, vocês só vão comer quando se levantar sacerdotes que tenham o Urim e o Tumim. Fala: ai, ai, ai. Essa é a primeira parte da palavra. Mas que negócio é esse, Urim e Tumim? É uma dupla caipira.
Uma dupla sertaneja. Nunca nem ouvi falar desse trem, senhor. Mas ele disse... espero que eu vou conseguir terminar hoje. Eu espero, vamos lá. O governador disse: não adianta você ser sacerdote, você precisa ter o Urim e o Tumim, para que vocês comam as coisas santíssimas. As coisas santíssimas, a Bíblia fala the most high God, the most holy things, the most holy place. A Bíblia fala do lugar do Deus Altíssimo. A Bíblia fala do lugar santíssimo, e a Bíblia fala das coisas santíssimas. É como se o Senhor dissesse: tem isso aqui é bom, mas tem uma coisa, velho, que é bom demais. O que vocês estão vivendo é muito bom. Havia uma empolgação, mas é como se o sacerdote dissesse: existe uma comida, cara, que é muito bom, senhor. Mas vocês só vão comer quando nós tivermos um sacerdócio com Urim e Tumim. Brasil, vocês precisam ouvir essa palavra. Existem algumas palavras que Deus me dá que é para algum lugar específico, mas essa palavra, o Senhor falou comigo que é para essa nação nessa hora. Existem coisas que nós temos comido maravilhosas nos últimos anos. Um mover maravilhoso de Deus. Mas o Senhor disse: eu preciso que vocês saibam que existem coisas melhores ainda escondidas. Mas eu preciso de um sacerdócio que tenha um compromisso com as vestes que eu coloquei disponível para eles. Eu preciso de um sacerdócio que seja compromissado com a minha palavra, que seja compromissado com aquilo que eu quero que seja compromissado. Um sacerdócio que use o Urim e Tumim. Vamos falar sobre o Urim e Tumim um pouquinho para a gente passar para outra parte. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, o Senhor falou: eu quero que você também faça uma roupa para o sacerdote. O sacerdote tinha uma veste que ele tinha que vestir, tinha que ser de linho fino para que ele não suasse. Ah, como eu amo esse Jesus, meu Pai. Como eu amo esse Jesus. No ombro do sacerdote, o Senhor mandou colocar uma pedra de um lado e uma pedra do outro. Em uma pedra ele mandou cravar o nome das 6 tribos. Na outra pedra, do outro lado, estava escrito o nome das outras 6 tribos. No peito do sacerdote, o Senhor mandou colocar 12 pedras que simbolizavam as tribos de Israel. Quando você olhava para o sacerdote, você não via uma tribo, você não via uma preferência, mas quando você olhava para o sacerdote, você via que o cara estava impregnado com todas as tribos. O sacerdote é um apregoador da unidade. O sacerdote. Quando você olha para o sacerdote, você vê a expressão do povo de Deus. Yeshua. Vocês estão me entendendo? E os sacerdotes tinham que carregar a arca da aliança nos seus ombros. Interessante que a arca da aliança ficava no ombro do sacerdote entre o nome das tribos. E no peito do sacerdote. Em cima do coração do sacerdote. Fala, em cima do coração do sacerdote. O Senhor mandou colocar uma coisa. Ele mandou colocar 2 pedras que se chamavam Urim e Tumim. E essas 2 pedras, uma significa luz, light, e a outra significa perfeição.
Quando havia um momento de decisão, quando eles não sabiam o que fazer, quando eles precisavam decidir alguma coisa, a Bíblia... eu preciso de um sacerdote aqui. Você tem cara de sacerdote, vem cá, filho. Ela mais ou menos assim. Lá estava o sacerdote, com a roupa, em cima do coração dele. Acima do coração dele, em cima do coração dele, estava a pedra que significa, uma pedra significa luz e a outra perfeição. Quando alguém chegava para o sacerdote, chegavam, por exemplo, duas pessoas, um homem rico e um homem pobre, e eles tinham uma questão para resolver. O coração do sacerdote se inclinava para o homem rico, porque o homem rico dá uma oferta mais gorda e ele é mais bonitinho. Então o coração dele se inclinava para decidir em favor daquele que ele gostava. Mas na hora que o coração dele ia decidir, o coração não podia, porque acima do coração estava aquelas duas pedras. E quem decidia a decisão não era o coração do sacerdote, mas eram aquelas pedras que simbolizavam a vontade de Deus. Alguns teólogos acham que uma das pedras brilhava. Outros estudiosos acham que eles colocavam ela e lançavam sorte para saber se ia para a direita ou se ia para a esquerda. Mas o importante é que aquelas pedras simbolizavam o seguinte: não é o coração do sacerdote que decide, mas é a vontade de Deus que está acima do coração dele. Não é o que eu gosto que vale a pena, não é o que eu quero que eu vou decidir, mas é a vontade de Deus que está acima do meu coração. Come on! Você está me entendendo? O meu coração quer ganhar dinheiro, ficar numa boa, implantar uma igreja de 5 pessoas só lá em Cancún e ficar na praia. Porque 5 pessoas não é possível que vão me dar trabalho. Meu coração quer deitar na rede lá em Cancún. E aí eu olho para o Urim e Tumim. Quando as pessoas se aproximavam dos sacerdotes e diziam: eu vou manipular esse cara, eu vou contar uma história bonitinha para ele decidir ao meu favor. Mas o que eles viam primeiro, sabe o que era? Era o Urim e Tumim. Aquilo significa que não é o sacerdote que decide, mas o que Deus fala, ele vai obedecer. Quando o diabo olhava para ele e dizia: eu vou jogar no coração dele algo para que ele faça isso, porque o coração dele é enganoso, o coração dele que é a carne, que é o pecado. Mas na hora que o inferno olhava para o cara, ele via: o coração dele está coberto e protegido pela vontade de Deus. Isso faz sentido para você? Essa noite Deus quer liberar uma unção sacerdotal nesse lugar. Mas sacerdotes que vão comer coisas santíssimas. In the next few nos próximos anos no Brasil, o Senhor vai liberar uma geração sacerdotal que libera uma autoridade que ainda não foi vista na terra. Nós vamos ver prodígios e milagres sobrenaturais. Nós vamos ver coisas que nós não comemos, que os nossos pais não comeram, que nós não vimos como criança. O Senhor vai colocar na nossa mesa, logo depois que Ele marcar o nosso coração com a vontade dEle. Quando o nosso coração morrer e o Urim e Tumim estiverem sobre o nosso coração. Eia! Chicatarabas. Oia! 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 Oia!
Olha. Senhor, eu pensei que a prata era o mais importante, Senhor. O Senhor já nos deu. O Senhor está prosperando o Brasil. O Senhor fala, Judson, ainda existem coisas santíssimas. E essas coisas santíssimas serão comidas. Sabe quando Deus estava restaurando? Quando Deus deu a planta para Ezequiel de restaurar o templo da glória. O Senhor mandou construir um quarto especial para comer as coisas santíssimas. Porque aquelas coisas são fenomenais. Eu não sei você, mas eu não quero o avivamento de meia boca. Eu quero o que Deus tem para mim, cara. Eu quero ver cidades inteiras sendo varridas pela glória de Deus. Mas o nosso coração não é seguro ainda para Deus nos dar essas coisas. Porque o nosso coração ainda não está totalmente coberto pela vontade do Senhor. Mas a hora que nós colocamos sobre o nosso coração a vontade de Deus. Deus virou para Moisés e ele disse assim, Moisés, eu estou levantando Josué, está em Números 27 e 21. Quando Deus estava levantando Josué, o Senhor diz assim, o Senhor disse, Moisés, traz ele diante do Urim e do Tumim. E o povo vai para frente, de acordo com aquilo que Urim e Tumim decidir. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Vocês vão para frente e vocês vão possuir o que eu chamei vocês para possuir. Se vocês vierem diante da minha vontade, deixa eu decidir a hora, deixa eu decidir o lugar, deixa eu escrever os seus sonhos, deixa eu escrever o seu futuro, deixa eu falar com você a hora que você deve correr, a hora que você deve ir para as nações, a hora que você deve ficar calado, a hora que você deve correr, a hora que você deve gritar. Ouça a minha vontade. Quantos querem as coisas santíssimas? Eu quero, cara. Quando eu leio e quando eu ouço sobre esses avivamentos que eu falei com você hoje de manhã em Barvas, onde uma danceteria inteira, os jovens saem correndo sem ninguém pregar para eles. Um dia, nesse mesmo avivamento, o pastor chega e fica sabendo que tem 700 pessoas do lado de fora da igreja esperando para entrar. Não tinha culto marcado, não tinha reunião marcada, ninguém avisou ninguém. 700 pessoas simplesmente foram conduzidas para lá com fome e com sede de Deus. E quando eles chegaram lá, a igreja já estava lotada. Porque muito mais pessoas vieram, ninguém avisou. Não era dia de culto, não tinha ninguém anunciado, não tinha nada liberado para fazer. Eles começavam as reuniões, terminavam 6 horas da manhã. Essas são coisas maravilhosas que o Senhor tem reservado para nós. Mas sabe, o nosso coração é enganoso. O Senhor coloca uma gota nas nossas mãos e nós queremos negociar com ela. O Senhor coloca um pouquinho nas nossas mãos e nós queremos colocar os nossos nomes nas estrelas. O Senhor coloca um pouquinho de canções proféticas e adoração nas nossas mãos e nós já queremos ser o bonitão da balachita, o cara que comanda tudo, o cara que é o chefe. O Senhor diz, eu vou guardar as coisas santíssimas para um outro sacerdócio que eu estou levantando no Brasil. Meninos e meninas que dizem para o seu coração, não é você que decide, mas é o Senhor que decide o meu futuro. Não é o que você quer que eu vou fazer. Meu coração, você quer prostituir, você quer ser bajulado, você quer isso, mas em cima de você está a vontade do Senhor. Eu preciso de um sacerdócio no Brasil. O requisito não é ser um bom teólogo. O requisito não é ser bonitão. O requisito é ter sobre o seu coração a vontade do Senhor. É a palavra do Senhor que manda.
Quantos querem? Em Deuteronômio 38, versículo 8, quando Moisés estava abençoando o povo de Israel, ele orou pela tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes. Ele não pediu para eles dinheiro, ele não pediu para eles prosperidade, ele não pediu para eles 3 esposas ou num harém, ou não pediu para eles que eles fossem os caras mais reconhecidos do planeta, mas ele falou: Senhor, dê para eles o Urim e o Tumim. Sabe, se eu for orar para vocês hoje à noite, eu não vou orar para que Deus te encha com prata, porque isso Ele já falou que vai te dar. Eu não vou orar para que Deus faça você o cara mais famoso do Brasil, mas vou orar para que Deus dê para você o Urim e o Tumim. Eu vou orar para que Deus dê para você a vontade dEle, para que Deus coloque sobre o seu coração a vontade dEle. Você está entendendo? Eu creio que nós estamos no caminho do melhor. Mas nesse caminho o Senhor vai levantar um sacerdócio diferente no Brasil. Um sacerdócio santo. Que diz: venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. E quando nós levantarmos os nossos olhos, nós vamos ver uma mesa posta com coisas santíssimas, coisas que os nossos olhos ainda não viram. Pastores, profetas, ministros do Brasil, eles precisam saber que existem coisas maravilhosas que Deus quer colocar na mesa para nós. Eu não sei vocês, mas eu não estou satisfeito. O que está na mesa é gostoso, é bom, mas se me falaram que tem uma coisa mais gostosa ainda, eu quero provar. Então minha oração: Senhor, coloca sobre o meu coração o teu coração. Diga: Senhor, coloca sobre o meu coração o teu coração. Coloca sobre a minha vontade a sua vontade. Aleluia. 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 Levanta suas mãos e adora o Senhor por um segundo. Diga a Ele que você o ama. 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 Oh. Oh. As coisas santíssimas é o que queremos, Senhor. Capítulo 3. Este capítulo é muito importante no processo de restauração na casa do Senhor. O segundo capítulo fala sobre levantando um sacerdócio que a vontade do Senhor prevalecia. No primeiro capítulo fala sobre o chamado. Muitos são chamados e muitos voltam. Mas quando eles voltam, o Senhor purifica e levanta uma geração de sacerdotes. Sabe, nos últimos anos houve um mover no Brasil, onde nós reunimos multidões e multidões de jovens, berrando e gritando. Mas parece que o Senhor está peneirando isso. Alguns vieram, mas falaram: eu não estou afim de pôr a vontade do Senhor acima do meu coração. Agora nós estamos no capítulo 2, onde o Senhor diz: eu quero separar um sacerdócio. E aí nós entramos no capítulo 3. Diga: capítulo 3. É uma terceira fase da restauração. Este capítulo é muito importante. Diz assim: quando chegou o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. A primeira coisa que se experimentou foi que eles, no capítulo 3, eles chegaram com um só coração. Diga: um só coração. Um só coração.
Alguns talvez eles vieram porque ouviram falar que ia ter prata e ouro envolvida. Alguns vieram porque ouviram falar que o rei ia colocar muitos dons disponíveis. E na hora da peneirada eles foram peneirados. Agora no capítulo 3, 7 meses, alguns meses depois, no 7º mês, estava um povo que tinha um só coração, como se eles fossem um só homem. Sabe o que eles queriam? Que a casa do Senhor fosse restaurada. Sabe o que eles queriam? Que o templo da glória fosse restaurado. Sabe o que eles queriam? Que o lugar de adoração fosse restaurado. Sabe o que eles queriam? Que o lugar onde a glória de Deus um dia foi manifestada fosse preparado de novo e estivesse disponível para que a glória de Deus viesse de novo. Eles estavam com um só coração. Ai, Achuca. I believe, eu creio que Deus está levantando vocês no Brasil. E nós vamos chegar num ponto onde nós não vamos ter ministros de louvor com agendas escondidas. Nós não vamos ter líderes com agenda escondida, onde eles vêm para as marchas para Jesus ou para as conferências públicas com agendas escondidas no bolso. Eles querem se dar bem, eles querem que a igreja dele apareça. Mas eu creio que Deus está levantando um sacerdócio no Brasil, homens e meninos no Brasil, que eles saem na rua sim, mas o único propósito que eles têm é que a glória de Deus venha, é que a presença de Deus venha, é que o óleo de Deus enche a terra, é que a glória de Deus varra as nações. Oh, yes, God. Yokatu repatushna, hamuriketoshna miotushne pa. Ieto ya, yashukorotoshne ba. Oh, eu não vou perder a esperança. Vira para o seu irmão e diga: cara, eu quero ter um coração com você, para atrair a glória do Senhor, para restaurar o lugar do Senhor. E a primeira coisa que eles restauraram não foi o ministério de adoração. A primeira coisa que eles restauraram foi o altar que fora destruído e que estava em ruínas. Diz versículo 3 e versículo 4. Apesar do terror que estava sobre eles, por causa dos povos, eles estavam com medo. Havia uma pressão, a coisa era difícil, as circunstâncias eram adversas, os problemas eram muitos, era muita dificuldade. Mas apesar do terror que eles tinham, eles tomaram uma decisão. Eles falaram: vamos firmar o altar, vamos apresentar sacrifício, vamos apresentar holocaustos ao Senhor, não só uma vez por dia, mas de manhã e de tarde, não importa. Olha bem para mim, eu quero falar olhando para os olhos de vocês. Não importa o preço, Deus está procurando uma geração que diz: não importam as circunstâncias, eu vou edificar um lugar de sacrifício e de adoração para o Senhor. Não importa as circunstâncias, eu não vou desistir, eu não vou parar. Não importa o terror que está lá fora, eu sei que Deus me chamou para essa hora. Eu sei que eu não sou um acidente da história, mas Deus me chamou para marcar a minha geração. Você está me entendendo? Eles restauraram o altar. Eles começaram a apresentar sacrifício. Não tinha templo, não tinha nada, mas eles começaram a vir e adorar. Não tinha glória, eles não viam anjos,
Mas eles começaram a sacrificar. Eles não tinham sinal de nada, mas eles começaram a apresentar sacrifício. Eu quero te aconselhar uma coisa: não espere um sinal vir para que você se apresente. Continua adorando. Continua fazendo o que Deus te chama para fazer. Continua entregando a sua vida. Continua se rendendo ao Senhor. Diz assim: desde o primeiro dia do 7º mês, versículo 6, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo. Olha que coisa interessante. Eles já estavam em Jerusalém. O Senhor já estava levantando um sacerdócio com Urim e Tumim, mas os alicerces da casa do Senhor ainda nem estavam prontas. Os alicerces não tinham sido lançados. Apesar dos fundamentos não estarem lançados, eles tomaram uma decisão. Eles falaram: vamos celebrar a festa do tabernáculo. Eu não vou falar sobre isso, vamos correr para frente. Eles falaram, e eles celebraram a festa dos tabernáculos. A festa do tabernáculo fala sobre tabernacular, sobre o Senhor vir estar conosco. A festa do tabernáculo fala sobre preparando para aquilo que vem. E eles não tinham templo, não tinham nada, mas eles falaram: nós vamos celebrar a festa do Senhor. E eles celebraram a festa do tabernáculo. Versículo 7. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios e aos tiros, para trazerem do Líbano madeira de cedro, do mar, do Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Zealdiel, Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do exílio a Jerusalém, iniciaram a obra e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem a obra da casa do Senhor. Levantaram-se Jesua com seus filhos, e os seus irmãos, Cadmiel, seus filhos, filhos de Judá, como também os filhos de Enadad. Passaram 2 anos. Eles pegaram meninos de 20 anos para cima. Quem tem 20 anos aqui para cima? Sabe o que isso significa? Um sacerdote tinha que ter, para entrar no ofício de sacerdote ou de levita, ele precisava ter 30 anos para cima. O Senhor diminuiu 10 anos ali. Sabe o que eu acho? Que o Senhor tem feito o mesmo no Brasil. Ele está pegando meninos jovens e lançando eles no ministério. Ele está pegando alguns de vocês que têm 17, 18 anos, 20 anos, 19 anos. Ele está falando: eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Mas para quê, Senhor? Para superintender. A palavra superintender fala de overseer. Alguém que tem autoridade para ver e ter visão da obra, e prestar atenção que nada vai errado. Em outras palavras, Deus vai derramar unção sobre jovens, e essa unção se chama discernimento espiritual sobre o reino de Deus, sobre a justiça, sobre aquilo que Deus tem para fazer na nação. Meninos de 19 anos vão ter revelação de homens que estão no ministério há 15, 20 anos, há 30 anos. Eles vão receber graça de Deus para fruir em um tempo novo, em um tempo maravilhoso de Deus. Você entende isso? Uhum. Depois de 2 anos, eles começaram a trabalhar nisso. Eles começaram então a construir. Eles começaram a tirar sujeira e começaram a trabalhar. E pegaram meninos para fazer isso. Eu já estou caminhando para o final aqui. Nós vamos ver se eu faço até o capítulo 4 aqui. Vocês já estão cansados? Já está cansado? Sacode o irmão que está do seu lado. Para, acorda, meu irmão, acorda.
Eia. Diz assim, versículo 10 do capítulo 3. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes. Fala, Quem veio primeiro? Os sacerdotes. E o que os sacerdotes tinham? Primeiro eles tinham que trajando suas vestes. O que tinha que ter nas vestes dos sacerdotes? Então eu acho que depois de um tempo, um sacerdócio estava levantado com Urim e Tumim. E que mais que os sacerdotes tinham? Com as suas vestes, né, com as 12 tribos e tudo mais, toda a veste do jeito que tinha que ser, e com trombetas. Vira para o seu irmão e diga, Esses sacerdotes tinham voz profética. Esses sacerdotes eram proclamadores. Deixa eu dizer uma coisa, eu estou com expectativa de vocês. Você é de qual cidade? Pernambuco. Minha irmã, volte para Pernambuco com a trombeta, para proclamar aquilo que Deus tem no Nordeste do Brasil. Deus quer fazer algo em Pernambuco. E Ele quer usar sacerdotes que Ele está levantando nessa hora, para lançar os fundamentos da casa dEle naquele lugar, para liberar naquele lugar o som de Deus. Sacerdotes que trazem a vontade de Deus, que vestem da vontade de Deus, e na sua boca tem a trombeta para proclamar. Você crê nisso? Jesus, Cordeiro de Deus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do Pai, e vimos sua glória, como Filho de Deus. Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho unigênito, caminhou entre nós, e os anjos, aleluia, cantam, aleluia. O Filho está entre nós, o Verbo está entre nós, o Cordeiro está entre nós. Ele vai destruir e em 3 dias construir. Vai destruir e em 3 dias vai construir. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele vai restaurar a casa. Ele vai restaurar a casa. Ele vai restaurar a casa. Ele vai restaurar.
Esse foi só o intervalo. E então, os sacerdotes trajando suas vestes com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, conforme a ordem de Davi, rei de Israel. Quando os fundamentos são lançados, ministérios de louvor são liberados. Vira para o seu irmão e diz: Por isso que a gente começou a cantar, né? Eu acho que isso é profético. Oh, quando os fundamentos são lançados, aqueles que tocam símbolos, aqueles que adoram o Senhor, começam a adorar ao Senhor. E eles começaram a adorar ao Senhor, e eles cantavam alternadamente: Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Seu amor dura para sempre. O 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 seu amor. Mas aqui diz que os sacerdotes estavam trajando as suas vestes, eles tinham trombetas nas suas bocas, e os levitas, que eram filhos de Asaf, ou seja, os levitas que eram músicos, aqueles que tinham chamado, aqueles que eram sacerdotes, mas tinham peso para a música, eles trouxeram os seus instrumentos, e eles adoraram da forma como Davi ordenou. Diga, Em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 4. Eia. 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 O Verbo se fez carne. Olha, a ordem de Davi foi mais ou menos assim: designou alguns dos levitas para ministrarem perante a arca do Senhor. Diga, a ordem de Davi era ministrar perante a arca do Senhor. Primeiro chamado seu nessa hora de restauração é de ser alguém que aprende a ministrar você sozinho com Deus, você diante da presença de Deus, você diante do Senhor. Esse é o primeiro chamado de você, da sua vida, é você aprender a ter um relacionamento com Ele como músico. Segunda coisa, Davi disse para eles: vocês vão clamar diante do Senhor. O que ele diz assim? Para fazerem petições. Ministros de louvor precisam aprender a orar. Você precisa ser um intercessor. Hoje nós, ministros de louvor, raramente reunimos para orar. Nós reunimos para ensaiar nossas canções, nós reunimos para falar sobre músicas, e nós chegamos para ministrar louvor quase na hora de começar a ministração, e nós fazemos uma oração de 3 Ave Maria rapidinho e começamos a ministrar. Mas eu quero dizer para você, o chamado dos ministros, de acordo com a ordem que Davi deu, é que eles tivessem um relacionamento com a arca, ministrasse diante de Deus, e que eles tivessem uma vida de intercessão, não só por eles, mas pelo povo de Deus. Nós precisamos de ministros de adoração que chorem 2 horas antes, que gastem o dia orando pela ministração que eles vão fazer à noite, porque senão à noite eles chegam e dizem: a igreja está pesada, o povo está em pecado, esse povo tem algum problema. Não é o povo, cara, é você que não fez o seu trabalho direito, de em casa você gastar um tempo com Deus. Come on.
Eia! 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 Ah, a coisa hoje pesou, viu? A coisa não deu jeito. Eu acho que aquele pastor, eu acho que aquele diácono, o jeito que ele me olhou, a coisa não rompeu. Não rompeu porque você não orou. Eu pensei que o chamado de músico era só cantar e tocar e falar aleluia. E depois, na hora da pregação, ir lá pra fora, bater papo e paquerar as meninas. Você é vagabundo, né, velho? Cria vergonha da cara. Tem músico que sobe na plataforma e fica flertando com as meninas lá de cima. Cria vergonha na cara. Bate palma para ninguém pensar que você é um desses. Fala, amém, isso mesmo, pastor. Eu tô fora. Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do Filho de Deus, e vimos sua glória, a glória de Deus Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele mesmo vai restaurar, Ele mesmo vai edificar, Ele mesmo vai derrubar e em 3 dias edificar a sua casa, a sua casa. Ei, a sua casa, come on, a sua casa. Eu acho que eu vou ficar só no capítulo 3. Vamos aqui. Eia. Vira para o seu irmão e fala: você precisa orar, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa. Se você começar a acordar, estou falando isso aqui para mim também. Se você começar a acordar 3 horas da manhã e orar para que Deus rompa na adoração na sua igreja, eu te garanto que Deus vai fazer alguma coisa. Aquele diácono que olha para você com aquela cara feia, ele vai estar tremendo no chão, cheio da glória de Deus. Para de ficar olhando sites apimentados na internet, que você vai ver a glória de Deus vir nas reuniões onde você ministra. Alguns sites sociais que me mandam parece mais um catálogo da Playboy, o retrato das irmãs, ou eu acho que é irmãs ou alguma coisa. Queridos, nós somos uma geração diferente. Nós não usamos a internet para ficar paquerando e procurando meninas ou meninos. Nós usamos para pregar o evangelho, porque nós vamos usar todos os métodos que o Senhor nos deu. Quem vai te dar um esposo santo, uma esposa santa, um cara fera, ou uma mulher santa, bonita e linda? É Deus, cara. Deus precisa levantar um ministério de adoração diferente no Brasil. Eia! Eia! Vira para o seu irmão e fala: meu pai, esse irmão tem que acabar logo, eu não estou aguentando. Eia!
Deixa eu dizer para vocês, com o urim e o tumim no seu coração, com as vestes sacerdotais, com ministros de adoração que permanecem diante da arca e que têm uma vida de intercessão, quando eles começam a cantar, diz aqui que eles começaram a louvar. E olha o que aconteceu quando esses caras começaram a louvar. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Davi falou com eles: vocês vão ficar diante do Senhor, vocês vão interceder e vocês vão cantar. Eles estavam fazendo exatamente o que Davi. Eles começaram a adorar. Quando eles começaram a louvar ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor, diz assim que, porém, muitos dos sacerdotes, levitas e cabeças das famílias mais idosos que tinham visto a casa, na primeira casa, choraram em altas vozes quando viram o fundamento desta casa sendo lançado. Mas muitos levantavam as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo bradava em tão altas vozes e o som se ouviu muito longe. I am waiting. Eu estou esperando para um mover no Brasil, onde o som vai ouvir na África, onde o som vai ouvir na Ásia, onde o som vai ouvir do outro lado do mundo, cara. Porque nós lançamos o fundamento. E vai haver uma explosão de alegria. Você foi separado para essa hora. O Senhor olhou para você e suspirou, dizendo: quero usar esse menino, quero usar essa menina, quero usar esse cara, quero usar esse homem, quero usar esta geração. Em Zacarias diz assim, que Satanás estava diante de Zorobabel, diante de Josué. Foi nessa mesma época. Vamos lá rapidinho. Capítulo 4 vai ter que ficar para o próximo ano. Vamos lá. Sim, Senhor. Capítulo 3, então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué. Foi nessa mesma época, na época da restauração, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Diga: o Senhor vai repreender Satanás. Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou ao que estavam diante dele: tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse: quero dizer isso para vocês essa noite. O Espírito Santo está colocando no meu coração que essa noite Ele está dando ordem a respeito de alguns de vocês nesse lugar, onde Ele está dizendo: tira do meu filho, da minha filha, esses trajes sujos, porque esses dias são dias de um novo começo na vida de você. Remove dele
todo o opróbrio do passado. Não importa o pecado que você viveu o ano passado, não importa quantas vezes você caiu o ano passado, não importa o que aconteceu semana passada. Alguns de vocês, o inimigo está se lhe opondo, me acusando você. Mas essa noite o Senhor está dizendo: eu vou remover o acusador da sua alma. E eu vou dar ordem ao seu respeito para trocar as suas vestes. E colocar uma veste sacerdotal. Com urim e com tumim. Algo vai acontecer aqui. Daqui a alguns segundos. Daqui a alguns minutos. Eia, 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 eia. Então disse o Senhor a Josué: vê, tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Então eu disse: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, vestiram-no enquanto o anjo do Senhor estava ali. Existe graça nesse lugar, cara. Existe perdão de Deus essa noite. Existe uma ordem dos céus dizendo: você não vai comer das coisas santíssimas até que se levante um sacerdócio com as vestes certas. Na mesma época, onde o Senhor levantou um profeta chamado Zacarias, esse profeta viu o Senhor dando uma ordem. Sabe quem vai marcar o nosso coração com urim e tumim? O Senhor vai trazer um milagre sobre a nossa geração. E Ele vai tirar as nossas vestes, onde reflete a nossa vontade. E Ele vai colocar as vestes santas, que falam sobre o sacerdócio, de linho fino. As verdadeiras vestes de um sacerdote é o Senhor que vai vestir em você. Alguém tira isso aqui para mim, por favor. Pode colocar aqui em cima. Ele vem com graça, pois Ele tem a graça. Ele vem com graça, pois Ele tem a graça. Os meus pecados Ele já limpou, o meu passado Ele já lavou, as minhas vestes Ele vai trocar, Ele vai trocar, e eu me levantarei. Graça, 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 Senhor. Eu profetizo graça, 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 Senhor. Oh, o amor de Deus está sobre você.
Alguns de vocês aqui não sabem, mas o Senhor te atraiu para essa escola. Alguns de vocês juntaram para vir para essa escola e você pensou que era um esforço seu. Mas o Espírito Santo estava preparando para você estar nesses dias. Porque alguns de vocês vão voltar para as suas cidades, para o seu estado. Vocês vão ser usados por Deus. Sabe, alguns de vocês são o pavio para explodir algo sobrenatural na sua cidade. Alguns de vocês são o pavio de algo explosivo que Deus vai fazer na sua cidade, na sua igreja. Alguns de vocês vão voltar com essa palavra queimando no seu coração. E você vai dizer: eu quero fazer parte disso que Deus está fazendo no Brasil e nas nações. Eu quero, Senhor, restaurar o lugar de adoração que é para todas as nações. Eu quero ser um sacerdote que come as coisas santíssimas. Eu quero ser um ministro de adoração de acordo com a ordem de Davi, que atrai, que chora, que geme diante do Senhor. Alguns de vocês são líderes na sua igreja, e o Senhor te trouxe aqui para te lembrar quem você é. Alguns de vocês vão voltar para a sua cidade. Você vai fazer algumas mudanças que Deus vai te falar para você fazer. E o Senhor vai derramar azeite fresco sobre os seus jovens, sobre os jovens na igreja onde você é um dos líderes. E eles vão começar a orar e gemer e clamar. Alguns de vocês líderes aqui sabem que o Espírito está falando com você. Alguns jovens na sua igreja estão vivendo uma vida de lascívia, de impureza sexual. E o Senhor está dizendo para você: filho, eu sei que você está cansada, eu sei que você está cansado, mas nesses dias eu estou trocando as suas vestes, eu estou renovando as suas forças, e você vai voltar com algo para incendiar aqueles jovens, para incendiar aquela cidade, para incendiar aquela igreja, para incendiar aquele povo. Ei, Ele vem com graça, pois Ele tem a graça. Ele vem com graça, pois Ele tem a graça. Alguns de vocês, o Senhor está virando a página essa noite. Ele está dizendo: é algo novo, filha. É algo novo, filho. Tem algumas moças aqui que tiveram experiências dolorosas na área emocional o ano passado. E você foi ferida, e você foi machucada, e o Senhor está dizendo: essa noite eu estou sarando o seu coração. Eu estou removendo isso que está atravessado no seu coração, para que você receba bálsamo e graça. Essa noite o Senhor está derramando algumas coisas neste lugar. Alguns de vocês jovens lutam com sofisma e com mentiras que o diabo tem lançado na sua mente. Ele tem dito para você: você é isso, você é aquilo. O Senhor essa noite está dizendo: eu estou anulando os sofismas, para que você seja aquilo que eu te chamei para você ser, filho. Para que você seja aquilo que eu te... Chute candela chandela baixar. E quando chita cana checandela baixando baixar corremo chai. O Senhor não te trouxe aqui para colocar um fardo sobre os seus ombros. Ele te trouxe aqui para remover dos seus ombros o fardo que Ele não colocou, e colocar sobre os seus ombros o chamado que Ele te deu, que é eletrizante, que é cheio de esperança. Você quer isso?
Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. Come on, Jesus. Right now I'm found. I was blind, but now I see. Sim, diz o Senhor. Graça, graça, graça. Senhor, essa noite o Senhor está trocando as vestes de alguns de vocês. Alguns de vocês chegaram aqui arrebentados, cansados. Por mais que você tenha tentado, a coisa não tem rompido. E você falou, eu vou para essa escola, Senhor, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor me dê algo. O Senhor está dizendo, filho, essa noite eu estou te dando algo. Eu estou derramando azeite sobre a sua cabeça. Eu estou derramando óleo sobre você. Eu estou arrancando do seu coração. Reia, 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 reia. Eu profetizo graça. Come on, Jesus. Father, come into this place, God. Deus vem neste lugar essa noite e faz aquilo que o Senhor prometeu. Agora, ao vivo, Jesus. Agora, Senhor. Toca nesse povo, Senhor. Graça. Eu profetizo graça. Pois Ele tem a graça. Ele vem com graça. Pois Ele tem. Nós vamos orar essa noite para um tipo de pessoa específica. Nós vamos orar para aquelas pessoas que estão dizendo para mim, Judson, eu entendi essa mensagem. Eu quero as coisas santíssimas. Domingo à noite é bom. Uma vez por ano a gente faz acampamento e é gostoso. Mas eu quero as coisas santíssimas. Essa noite eu quero que o Senhor coloque nas minhas mãos o Urim e o Tumim. E eu vou colocar sobre o meu coração. Essa noite eu quero que o Senhor tire essas vestes que eu vim aqui vestido. E Ele me dê vestes novas. Porque eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Que eu serei um desses sacerdotes que vai liberar as coisas santíssimas para a igreja brasileira. Eu quero ser um desses sacerdotes. Essa noite eu não preciso de muitos que respondam a essa oração. Eu preciso de uns 5 homens ou umas 5 moças que vão vir aqui na frente. E vão dizer, Judson, essa palavra é para mim, eu quero isso. Eu vou pedir ao meu amigo Jesus para que Ele venha sobre você.
Essa noite eu estava aqui, o Senhor me deu uma visão como de alguém lavando roupas. E aquela pessoa lavando aquelas roupas e estendendo aquelas roupas brancas. Era uma quantidade muito grande de roupas sujas que estavam chegando ali. Mas logo depois aquelas roupas eram estendidas naqueles varais. E eram roupas brancas, totalmente brancas. Tá acontecendo? Tá acontecendo. Escuta o que eu estou te dizendo, moço. Dentro de alguns meses você não vai reconhecer as coisas que o Senhor vai fazer na sua vida. Essa noite o Senhor está dizendo para você: é a sua hora de beber tudo aquilo que eu tenho para você. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Troca as minhas vestes por vestes de louvor. Unge minha cabeça com teu óleo e enche o meu cálice. Troca as minhas vestes troca as minhas vestes por vestes de louvor. Unge minha cabeça com teu óleo e enche o meu cálice. E uma mesa com coisas santíssimas me assentarei, Senhor. Levanta as suas mãos para receber. Eu vou orar por vocês essa noite. Eu realmente creio, Cristo, que esses alunos são diferentes em alguns aspectos. Eles são parte desse novo sacerdócio que o Senhor está levantando, que coloca Urim e Tumim sobre o seu coração, e que por causa disso vão comer coisas que os nossos pais não comeram. E essa noite o Senhor está trocando as vestes de vocês. O seu pecado no passado não importa mais. O sangue do Cordeiro de Deus está aqui nesse lugar para perdoar pecados, para perdoar pecados, para perdoar pecados, para perdoar pecados. Essa noite eu estou perdoando pecados, diz o Senhor. Eu estou liberando graças, diz o Senhor. Toca agora as vestes dele, Jesus. Toca, 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 Jesus. Hey, 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 hey. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, troca as minhas vestes por vestes de louvor, por vestes de louvor. Unge minha cabeça com teu óleo
aquele que me acusava caiu. Aquele que me acusava caiu. Eu libero óleo fresco sobre esses jovens, Senhor. Eu libero óleo fresco sobre eles, Senhor. Eu libero óleo fresco sobre eles. Troca as minhas vestes. Troca, Senhor, Tu vestes de louvor. troca, Senhor, Unge minha cabeça com teu óleo e enche o meu cálice. Troca as minhas vestes. Tu vestes de louvor. troca, Senhor, Tu vestes de louvor. Unge minha cabeça com teu óleo, Senhor. Unge minha cabeça com teu óleo e enche o meu cálice. Eu estou liberando óleo fresco, Senhor. Óleo fresco, 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 óleo fresco. Toca, toca, óleo fresco, óleo fresco, óleo fresco, óleo fresco, óleo fresco. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. minhas vestes, Senhor, troca as minhas vestes. Eia. Unge minha cabeça com teu óleo. Mais, 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 mais. Derrama seu poder agora. Em nome de Jesus. Espírito Santo, começa a derramar azeite nessa fileira aqui, Senhor. Isso. Isso. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu amigo Jesus, porque o Senhor está derramando óleo nesse lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Troca as minhas vestes por vestes de louvor. O Senhor tem te dado criatividade, cara. O Senhor tem derramado criatividade sobre alguns de vocês essa noite. Criatividade. Criatividade.